mesma forma que a lição de matemática, nós também estamos na atividade 25 no caderno de português. E na atividade do caderno de português, nós também vamos nos deparar sempre, da mesma forma, com dois gêneros textuais. Logo de início, nós vamos nos deparar com Mani, que é um texto narrativo, pois está nos contando uma história. Foi escrito por Joel Rufino dos Santos e está dentro de um livro chamado Contos, Mitos e Lendas para Crianças da América Latina. Foi escrito em São Paulo pela editora Ática no ano de 1993. Então, trata-se de um conto, de um mito e uma lenda sobre Mani, que é o título do texto. E aí vamos fazer a leitura do texto juntos. Era uma vez uma índia chamada Atiolô. Quando o chão começou a ficar coberto de frutinhas de murici, ela casou com Zatiamaré. As frutinhas desapareceram, as águas do rio subiram apodrecendo o chão. Depois o sol queimou a terra, um ventinho molhado começou a chegar do alto da serra. Quando os muricis começaram outra vez a cair, numa chuvinha amarela, a Tiolô começou a rir sozinha. Estava esperando uma menininha. Zatiamaré, porém, vivia resmungando. Quero um menino para crescer feito o pai, flechar capivara feito o pai, pintar o rosto assim de urucum feito o pai. O que nasceu mesmo foi uma menina. Zatiamaré ficou tão aborrecido que nem lhe deu um nome, e ficou muitas luas sem olhar a sua cara. A mãe, por sua própria conta, começou a chamar a menininha de Mani. O único presente que Zatiamaré deu a Mani foi um teiu, um lagarto do rabo amarelo, mas não conversava com ela, não. Se Mani perguntava alguma coisa, ele respondia com um assovio. E a história, ela continua ainda. Percebam aí que ela vai continuar, porque dentro desses cochetes, no final da história, tem uma reticências. Então, nós percebemos que essa história, ela é um texto narrativo, pois está nos contando uma história. Percebam que em alguns momentos a gente encontra a fala de um personagem, que é o pai de Mani, mas na grande maioria das vezes, quem está contando a história para a gente é um narrador. E abaixo do texto, nós temos algumas perguntas a respeito do texto. Então, para que você responda essas primeiras perguntas da questão 3 e da questão 2, você tem que ler o texto com bastante atenção. A questão 2 fala sobre uma palavra que está no texto, que é resmungar. Então, resmungar para você, qual é o significado de estar resmungando? Troque o significado dessa palavra, encontre outra palavra que seja sinônimo e complete a frase na questão 2. O texto possui algumas informações que são específicas de textos narrativos. Isso é a questão 3 já. Responda com atenção. Em que tempo aconteceu a história? Você vai observar no texto qual foi o tempo que essa história aconteceu. E aí você completa fazendo a resposta corretamente. Se você não tiver como determinar o tempo, aí você coloca tempo indeterminado. Mas se você tiver lá um período do dia, se você sabe que é de manhã, de tarde ou à noite, você responde. Na letra B pergunta quem são as pessoas envolvidas na história. A gente vê que tem 3 personagens nessa história: o pai, a mãe e a filha. Anote os nomes dessas pessoas. Na letra C, quem é o personagem que mais se destaca no texto? Então, qual é o personagem que mais aparece nessa história? Qual é o personagem que mais fala? Inclusive, ele é o único que fala no texto, de verdade. Os outros, quem está contando é o narrador. E apesar da história se chamar Mani, o personagem que mais aparece nessa história não é Mani. Preste atenção nisso. Na letra D diz o seguinte: tem alguma complicação na sequência dos acontecimentos do texto? Qual é? Então, o que é que acontece ali que modifica a história? Onde é que a história modifica? O que é que acontece? Já vou adiantar a resposta para vocês, que tem a ver com Mani. Então, a chegada de Mani, ela modifica a história. A letra F diz o seguinte: qual é o fato que gerou o conflito no texto? O que foi que aconteceu que fez com que tivesse ali um probleminha no texto? O pai queria uma coisa, a mãe
não conseguiu dar aquilo que o pai queria. Então, esse é o fato ali que gerou o conflito no texto. E como a história termina? Você vai chegar ali no final do texto e observar o que é que está acontecendo ali no final do texto para poder responder a letra F. Na questão 4, no bloco A, B, conhecer, nós temos aí, retire do texto palavras começadas com letras maiúsculas, que estão no início de frases, e as palavras que iniciam o nome de pessoas. A gente sabe que os substantivos próprios, eles são escritos com letras maiúsculas. E o início das frases também é marcado pelo uso das letras maiúsculas. Então, observe direitinho no texto para poder anotar aqui. Se tiver mais de uma, você pode anotar nesse espaço aí. Embaixo está escrito assim: algumas palavras devem ser escritas com letra inicial maiúsculas. Elas são nome de pessoas, animais, ruas, bairros, cidades, países, livros, revistas, jornais. São os que a gente conhece como substantivos próprios ou as coisas que estão no início de frase. A questão 5 pede uma pesquisa para a gente. Diz assim: pesquise e escreva em cada retângulo 4 palavras que estejam de acordo com a instrução. Então, você vai pesquisar 4 palavras que terminam com a letra M, 4 palavras que terminam com a letra N e 4 palavras que terminem com um tio, que tenha um tio na letra final. Então, no caso na letra final não, na sílaba final, você vai observar que você não vai encontrar palavras que terminam com a letra N. Por quê? A letra N no final a letra N geralmente ali solta no meio das palavras, ela tem uma marca que sai pelo nosso nariz. E quando está no final da palavra, esse som que sai pelo nariz é representado pelo sinal tio, que é essa cobrinha que fica aí em cima das vogais. Na questão 6 e na questão a questão 6, nós temos aí uma tabela de palavras que você vai observar se elas são mais adequadas você completar o final delas com a vogal E ou a vogal I, e as outras é com a vogal O ou com a vogal U. Geralmente, no final das palavras, essas duas vogais aí, tanto a letra E quanto a letra I, e a letra O e a letra U, elas apresentam um som muito parecido. Então, complete aí as palavras para que a gente possa seguir para a questão 7, onde a gente vai analisar a pontuação desse texto. Nesse texto nós encontramos reticências, ponto final, vírgula, travessão, 2 pontos. Todas essas pontuações, elas têm uma função no texto. Você vai ler aí, por exemplo, também fala sobre aspas, que diz assim: as aspas marcam a fala do personagem. Então, qual é o personagem que está falando no texto? É o pai de Mani. Se quando tem lá a fala do pai de Mani tiver aspas, você marca como você escreve a palavra sim. Se não tiver aspas, você vai marcar a palavra e vai escrever a palavra não. A segunda diz o seguinte: não há ponto final nesse texto. Existe algum texto que não tenha ponto final? Impossível. Então, a gente já sabe que essa daí é falsa. Os 2 pontos são usados no final da fala do narrador. Então, perceba que o narrador ele tá contando a história para a gente. O único momento que um personagem fala é quando o pai de Mani fala. Então, quando o narrador diz assim, vou voltar no texto para que eu possa ler para vocês corretamente. O narrador fala para a gente a seguinte frase: Zatiamaré, porém, vivia resmungando. 2 pontos. E aí inicia, tem um travessão e começa a fala do pai. Então, os 2 pontos, eles marcam, sim, o final da fala do narrador. Deixa o tio Daniel voltar lá para o texto, onde a gente estava. Em seguida, nós temos o seguinte: a vírgula é usada sempre no final da frase. A gente sabe que quem está no final da frase é o ponto final. Então, acho que essa frase é negativa. O texto possui um travessão, exatamente, que é quando o pai de Mani está falando. Então, leia com bastante atenção para poder você responder corretamente. A questão 8
fala sobre esse sinal que apareceu no final do texto. Aí nós temos os colchetes, que são esses tracinhos, e esses três pontinhos são as reticências. Para que serve essa pontuação? A gente já sabe que essa pontuação ela indica a retirada de trecho do texto, ou seja, esse texto ainda vai continuar, ele não para ali naquela parte. Então, as reticências elas indicam que o texto vai continuar, ele ainda continua, é apenas um trecho. Vamos para a questão 9. A questão 9 diz o seguinte: releia as frases do texto e responda. Era uma vez uma índia chamada Atiolô. Essa expressão era uma vez dá uma ideia para a gente de modo ou de tempo. Quando eu digo era uma vez, eu estou dando uma ideia de tempo. Atiolô é nome de lugar ou de pessoa? Está ali dizendo, era uma vez uma índia chamada Atiolô, então é um nome de pessoa. Em seguida, tem outra frase que diz o seguinte: depois o sol queimou a terra, um ventinho molhado começou a chegar no alto da serra. A palavra depois dá uma ideia de lugar ou de tempo? Não vou responder essa. A letra B diz o seguinte: a expressão alto da serra dá ideia de lugar ou de tempo? Então, marquem a alternativa correta e em seguida manda a resposta para o professor. Na questão 10, nós temos o nosso segundo texto, que é um texto informativo sobre pipoca. Você vai ler, responder as questões ao lado, a letra A, B, C e D, de acordo com esse texto que você leu. Observe que esse texto foi retirado de uma página da internet, que foi acessada na página no dia 28 de fevereiro de 2019. E essa daí é onde você vai encontrar a resposta da letra D. Vamos comparar os dois textos lidos e responda. A questão 11 tem aí a letra A e a letra B perguntando qual é o título dos dois textos. Anota aí. Na questão 12 diz o seguinte: o que os dois textos lidos têm em comum? Eles dois falam sobre a cultura indígena e são escritos em parágrafo, porque tanto a pipoca quanto o mani têm a mesma temática, está falando sobre a cultura indígena. E eles todos são escritos em parágrafos, diferentes de um poema que é escrito em versos e estrofes. Aqui a gente não encontra isso. Então, essas são as coisas em comum que os dois textos têm. E na questão 13, pergunta qual é a diferença entre eles, o que é que eles têm de diferente. O primeiro texto é um texto narrativo, enquanto o segundo texto é um texto informativo. A diferença se apresenta na função do texto. O primeiro texto está me contando uma história, o segundo texto está me dando uma informação. E assim a gente conclui a nossa lição de português. Um grande abraço para todo mundo.